Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de estreia do Papo Pescado. Aqui esse espaço vai ser um novo local de diálogo para a gente poder conversar sobre tudo que envolve o setor da pesca e da aquicultura aqui no Rio Grande do Norte. Então, para começar esse bate-papo, para começar bem esse dia, a gente vai trazer aqui para conversar com cada um de vocês, ele que é o Superintendente Federal da Pesca e da Aquicultura aqui no nosso estado, Davi Soares. Seja muito bem-vindo, Davi. Oi, Dani, muito obrigado. Um prazer estar aqui falando com vocês nesse projeto inovador que pretende levar informação sobre pesca e aquicultura nesse nosso Rio Grande do Norte, que é tão vocacionado para essas duas cadeias produtivas. Davi, a gente está tão empolgado, né, com esse novo projeto e eu queria, assim, começar apresentando você para quem está nos assistindo agora. Me fala, como foi que você chegou ao setor da pesca e da aquicultura aqui no nosso estado? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Perfeito. Eu sou filho de potiguares. Minha família paterna é de Jardim de Angicos, mas eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Eu digo isso para contar como foi que eu vim parar aqui de volta em Natal, fazendo um movimento contrário do que fez a minha família em 70. Meu avô tinha um pedacinho de terra aí na beira do Ceará Mirim, em Jardim de Angicos. Mas na época não tinha plano safra, não tinha cisterna de placa, não tinha todas essas políticas públicas que favorecem a vida do pequeno agricultor no nosso Nordeste, né? E aí a situação apertou, eles migraram para João Pessoa. 10 anos depois, né? Meu pai conheceu minha mãe, eu nasci, eles se casaram, eu nasci. E aí fiz uma trajetória muito típica de alguém que está estudando, vai se preparar para trabalhar, mas aí eu comecei a fazer o movimento estudantil, participei de pastorais sociais da igreja. Legal. Fiquei um rapaz bem ativo. E aí, no meu ensino médio, eu descobri a disciplina de sociologia. Tinha um professor chamado Márcio Javan. Devo muito a ele. Nunca disse isso a ele pessoalmente. Eu acho que ele hoje está morando no Maranhão. E aí eu decidi, já no meu ensino médio, fazer ciências sociais, né? Massa. E por conta disso, vim fazer meu mestrado na UFRN. Saí de João Pessoa e vim para cá. Morei aqui de 2009 a 2011. Conheci muita gente aqui. Já tinha uma relação afetiva, porque sempre passava as férias aqui. Tenho parentes, primos, tias aqui, enfim. Voltei para Paraíba, trabalhei lá. E quando começa o governo da professora Fátima, em 2019, o companheiro Gilderley Soares sugeriu o meu nome para a deputada Natália, que conversou com a governadora Fátima, ele já conhecia o meu trabalho, e aí me chamaram para assumir a subsecretaria de Pesca e Aquicultura na Secretaria de Agricultura. Então é a partir daí que começa a sua relação com o setor da pesca e da aquicultura aqui no estado? No estado, sim. Eu já Sim. tinha alguma relação por assessorias, por consultorias fora do Rio Grande do Norte, né? E é por essa minha relação com o setor, por conhecer um pouco o setor, que eles entendiam que eu poderia cumprir um papel aqui. E aí foi bem desafiador. Em 2019, o estado estava numa situação de calamidade financeira. Me lembro bem. A relação com o governo federal da época era muito ruim. Só para você ter ideia, um efeito de comparação, né? A governadora encontrou 4 folhas de pagamento em atraso. Em 2019, novembro, dezembro e o 13º, a Prefeitura do Rio de Janeiro não teria condição de pagar. Sim. Também teve um problema lá, mas o então ministro da Economia, por orientação do presidente, ajudou, financiou, né? Chegou lá, chegou junto da Prefeitura do Rio, isso é público, e eles conseguiram quitar. Aqui não teve isso. O Rio Grande do Norte não teve apoio nenhum, nem mesmo durante a pandemia. As pessoas falam muito da pandemia, mas o chamado orçamento de guerra que o Congresso elaborou para enfrentar a pandemia trouxe para cá 1,1 bilhão, mas o Estado gastou 1,9 bilhão. Ou seja, o Estado já estava numa situação difícil e teve que fazer um esforço gigantesco para enfrentar aquele período. E aí a gente assumiu 2019 sem quase nenhuma condição de investimento. A deputada Natália, que tinha sugerido também essa
minha presença aqui nos ajudou com emenda parlamentar, que começou a executar a partir de 2020. Mas 2019 foi um ano de muita articulação. Então, a gente conversou bastante com todo o setor, tanto da pesca como da aquicultura, trouxe as universidades também para a mesa. Nós começamos a desenhar a política estadual de desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura, que se tornou uma lei sancionada pela governadora. Maravilha. Em 2009 foi sancionada a política nacional. Em 2022 foi que nós conseguimos sancionar a lei estadual, que dá uma segurança jurídica importante, cria instrumentos importantes, exemplo de um conselho, onde todo o setor consegue pautar as suas demandas. Nós também começamos a desenvolver um trabalho para cultivo de macroalga, que até então uma inovação. Pouco falado, né? Pouco falado, a macroalga especificamente chamada capa-ficus. O professor Cortez, o professor Mallory sempre lutavam por isso, e aí nós conseguimos construir um grupo de trabalho também para desenvolver esse cultivo. Agora o IBAMA já autorizou os cultivos experimental. Tivemos também uma participação muito interessante na inserção da pesca e da aquicultura na chamada agenda de políticas públicas. Nós começamos a disputar um orçamento específico, ainda que sem um espaço orçamentário adequado, mas por meio de emenda parlamentar, nós começamos a trazer as demandas das colônias, principalmente, para essa pauta. De modo que, quando chegou o segundo semestre de 2019, foi quando eu te conheci, inclusive, Dani. Foi, exatamente. Teve aquele episódio do derramamento de petróleo. Trabalhamos bastante ali, né? Exatamente. Sim. Eu assumi dia 21 de fevereiro. Então, os 6 primeiros meses, você vai conhecer todo mundo. Fiz isso que relatei aqui, conversei com a universidade, conversei com o IFRN, o professor Paulo Vitor sempre também deu esse apoio, professor Ivanilson, professor Deusimar, citar o nome das pessoas que foram importantes nesse período, que é fundamental reconhecer. E aí, aquele segundo semestre de 19 foi bem coisa desafiador. De desespero, né? Na verdade, porque a gente pegou ali uma situação muito surpreendente. Eu lembro que nós tivemos uma reunião no Gabinete Civil e todo o staff da governadora alertava por uma questão assim, olha, isso aqui não é competência especificamente do Estado, são águas da União, e quando esse óleo chega na praia passa a ser uma competência da prefeitura, e a governadora disse, não, a minha orientação é proatividade. Isso é um problema nosso, assim, com a liderança muito forte, mas com a capacidade de diálogo. Eu disse, pronto, é esse o espírito do governo da professora Fátima. Proatividade, mas com muito diálogo. Uma das coisas que lhe motiva, pelo que eu estou vendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua motivação para se envolver com o setor da pesca, porque além de ter o convite governamental reconhecendo a sua atuação profissional, esse seu envolvimento está muito relacionado ao que especificamente? Pois é. Eu digo que quem não trabalha com pesca e aquicultura, tenha cuidado se for trabalhar, porque é muito apaixonante. São mundos bem envolventes, né? E são mundos diferentes, tanto da pesca como da aquicultura. Sua pergunta é importante porque possibilita explicar um pouco isso. Na pesca, aqui, o Rio Grande do Norte, inclusive, é um estado pequeno, né? 53 mil quilômetros quadrados, mas que nós temos todas as cadeias produtivas da pesca e da aquicultura aqui. Nós temos uma pesca industrial muito pujante, né? Uma pesca que consegue trazer aqui o atum nobre, o albacora bandolim, consegue responder por quase metade de todo o mercado de atum nobre dos Estados Unidos, pelo menos antes dessa taxação. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Espero que outros mercados sejam abertos também, né? Nós temos mais de 70 colônias espalhadas pelos 410 quilômetros de litoral e as águas interiores. E o engraçado, no litoral nós temos 27 colônias. A maioria das colônias de pesca estão nas chamadas águas interiores, né? E aí é outra realidade, completamente diferente, porque você está pescando no semiárido, né? Isso traz desafios. Em rios intermitentes, rios perenes, e aí que tem todo um desafio da nossa realidade, Perfeito. Né? E a pesca artesanal, ela tem um elemento muito ancestral. É algo que o modo de fazer a pesca passa
de pai para filho, de avô para neto. Você tem uma relação muito própria com a natureza. Não tá, a relação de trabalho, ela tem um ritmo próprio, ela tem um modo próprio e tem muito conhecimento cultural nisso. E nós somos um estado que tem lá uma jangada saindo para pescar na sua bandeira. Potiguar significa comedor de camarão. Aliás, já falando disso, na aquicultura, a carcinicultura é parte da aquicultura. A aquicultura é o cultivo, né, de pescados ou não. E na aquicultura, nós temos a maricultura, que é o cultivo aquícola em águas do mar. Seja na algicultura, que é o cultivo de algas, ou mesmo a piscicultura marinha. Então, o cultivo na água é a aquicultura. O principal da aquicultura é a qualidade da água. Por isso que pesca e aquicultura não são inimigas do meio ambiente. Pelo contrário, tem que ter meio ambiente preservado, tem que ter água de qualidade para que haja pesca e aquicultura. Quero falar sobre isso até depois, essa questão do meio ambiente. Vamos retomar. Mas só para falar um pouquinho, nós somos o estado que inaugurou o cultivo do camarão. Uhum. Até a época do governador Cortez Pereira, até o surgimento Temos até uma lei, né, carcinicultura, em nome dele. Pois é, a carcinicultura, gente, começou no Rio Grande do Norte. Antes do Rio Grande do Norte, todos nós comíamos camarão de pesca, né? Camarão extraído da natureza, pescado. A partir do Rio Grande do Norte, nós passamos aqui no Brasil a comer o camarão cultivado. Uhum. Então, temos um potencial gigantesco para o cultivo de tanques-redes agora, sobretudo com essa segurança hídrica. Nós temos uma ostreicultura desenvolvidíssima. Assim, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de qualidade sanitária, a melhor do Brasil, não tenha dúvida. Você tem até antecipado uma coisa que eu queria perguntar para você, desse cenário que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, né? E aí uma das coisas que me vem muito à cabeça, assim, é pensar nesses grandes desafios que nós temos também. Temos uma vocação, como você bem mencionou, é inegável. Apesar de vivermos em um território muito do semiárido, mas nós temos pessoas que vivem dessa pesca, que fazem esse movimento econômico, né, e de movimentar muitas famílias e mercados realmente através desse setor. E nessa cadeia que você mencionou, assim, o que tem sido de grande desafio, você, enquanto gestor, hoje você está à frente da Superintendência da Pesca aqui no estado, o que você vislumbra, o que você enxerga como grande desafio para continuar a ter esse protagonismo que você mencionou há pouco? Sua pergunta é excelente e daria, acho que Vamos conversar, temos horas falando a esse respeito, porque, veja só, certamente a produção de pescado é uma vocação do nosso estado. Mas os desafios para que isso se torne um potencial ainda mais desenvolvido passa pelo que eu chamo de formação de agenda. A sociedade, isso não é uma questão do Rio Grande do Norte. Nós estamos num país que o seu interior foi ocupado pela pecuária. Nós tínhamos uma lei da coroa portuguesa, quando aqui era colônia, que dizia que até 80 quilômetros do litoral para dentro, você não podia cultivar nada, você tinha que só plantar cana. Isso quer dizer que até João Câmara, até Riachuelo, até mais ou menos ali Tangará. Então, você só podia... monocultura, né? A monocultura. Então, historicamente, a pecuária foi para o interior para abastecer o litoral. Os povos originários já tinham essa relação com o pescado muito desenvolvida, mas as culturas que se estabeleceram depois, não. Então, não é raro você encontrar alguém que diga, eu não como peixe. E nós estamos falando falando das potencialidades, de uma proteína animal extremamente saudável. Extremamente saudável, deliciosa. Perfeito. Nós estamos falando, e não só o peixe, mas o camarão, as ostras, né? Os outros pescados, a lagosta, os outros pescados... Os crustáceos também, os crustáceos, né? como um todo, são extremamente nutritivos. Nós estamos falando de um potencial extremamente interessante para você enfrentar a fome no mundo. Sim. Nós estamos em tempo de escassez gigante que o mundo passa. Pois é. São 8 bilhões de pessoas, essas pessoas precisam se alimentar. Né? E proteína animal é interessante importante. Ter uma pessoa das ciências sociais nessa área.
Por isso que você tem esse olhar. É interessante. Pois é, há vantagens. O pessoal da aquicultura e o pessoal da pesca já reconheceu que nós das ciências humanas temos contribuições importantes nesse debate. E aí é importante o fomento ao consumo. Nós temos regiões no Brasil, como a Amazônia, no Amazonas, por exemplo, algumas populações indígenas, que o consumo de pescado é muito alto. Sim. Mas, no geral, o Brasil ainda não atinge o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Né? Nós temos que ter ali 12 quilos de consumo per capita. 12 quilos por ano? Sim, por ano. Per capita. Nós temos países como o Japão que se aproxima de 50. Olha só. A Europa está ali na casa dos 20. Então, é importante que a gente, inclusive pensando globalmente, para reduzir um pouco a pressão da pecuária. Isso né? seria tão importante do ponto de vista da sustentabilidade, Perfeito, não é? Perfeito. Só que aí é que entra essa relação pesca e aquicultura. Nós não queremos que os estoques que estão na natureza respondam pelo aumento de consumo. Sim. Nós teríamos um impacto ambiental desastroso. Então, aí é que vem a importância do cultivo. E enquanto você precisa de muita água para gerar 1 quilo de carne bovina, por exemplo, e aí eu estou falando de água que aquele bovino bebe, mas também o que vai na ração. Há cálculos que toda indicam... a cadeia que está ali inserida na produção Isso. bovina, seja também de caprina, da carne em si, né? Da carne animal. Demanda muito, muito recurso hídrico, né? Muita água. E você consegue, por incrível que pareça, em região de semiárido, a partir de 400 litros, você tem uma boa produção. 1 quilo de peixe, 2 quilos de peixe, você ali consegue... É uma diferença muito grande. Você consegue conservar aquele recurso, você consegue reutilizar, tem sistemas como a aquaponia, que você faz a recirculação. Então, há tecnologias sociais que você consegue, né, aumentar a produção de proteína animal. Agora, tem que ter, pode entrar na agenda, isso tem que significar mais incentivo do ponto de vista de você formar um público consumidor, né? Isso tem que passar também por ação nas políticas públicas. E aí, quando o presidente Lula cria o Ministério da Pesca e da Aquicultura, ele coloca isso num patamar importante, porque o Brasil, com todo esse potencial, 14% da água doce do mundo, 8,5 milhões de Amazônia Azul, nós temos 7,5 milhões de água represada, mas nós ainda não respondemos por 1% da produção de pescado mundial. Então, olha o quanto nós temos ainda a gerar emprego, a gerar renda. Riqueza se o pescado passar a ser uma alternativa de consumo para a população. E é interessante você falar isso e mencionar a retomada do Ministério da Pesca, além de ter sido uma decisão do presidente, que outras ações você poderia aqui elencar que o governo federal tem desenvolvido para melhorar o setor, para desenvolver, para fazer essa retomada realmente significativa, trazendo resultados que possam transformar tantas vidas e também a economia do nosso país? Olha, é uma série... Isso também é uma pergunta... Vá falando com muita calma, eu quero saber de tudo, conte todas as novidades. É o nosso primeiro programa, a gente tem que deixar o pessoal aí sintonizado, orientado do que está acontecendo, né, gente? É uma pergunta muito importante porque é aquilo que eu falei. É a formação de agenda. A primeira coisa é colocar o pescado... Uma política pública, né? O pescador, a pescadora, no radar das ações do poder público. Então, hoje nós temos uma situação que a sua pergunta passa por orçamento. Certo. Né? Hoje nós temos uma situação muito diferente daquela do governo Lula 1 e do governo Lula 2. Só para você ter ideia, quando o Ministério da Pesca ele foi extinto em 2015, o orçamento dele, 10 anos atrás, estava na casa ali de 800 milhões. Certo. Nós tínhamos ali 860 funcionários, né, mais ou menos. O Ministério foi recriado com um orçamento bem menor, hoje está na casa dos 300 milhões. Nossa. E ele foi recriado com 180 pessoas, mais ou menos. Agora está havendo a recomposição desse quadro. É importante dizer isso porque é uma relação de Estado e sociedade. Sim. A sociedade não tem só que perguntar o que é que o governo vem fazendo. Ela tem que entender como é o processo de tomada de decisão e a disputa orçamentária por trás disso.
Só para vocês terem Explica ideia... um pouquinho melhor sobre Só para vocês isso. terem ideia, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, se você sair de Natal para Maceió, você vai encontrar estradas duplicadas. Né? Você vai ter no Rio Grande do Norte, nós tínhamos 2 campi do IFRN, hoje são 21. Sim. Né? Não existia UPA antes. A UPA foi uma criação do governo Lula. Não existia o SAMU antes. O SAMU é uma criação do governo Lula. As vagas na UFRN multiplicaram-se com o Reúne. Nós tivemos o Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos política de ação no saneamento. Tudo isso significa investimento do Estado. Passa-se o tempo e hoje este PAC significa algo em torno de 50 bilhões. As emendas parlamentares estão na casa dos 53, 54 bilhões. O que aconteceu nos últimos 8 anos, né, é que o Poder Legislativo ele trouxe para si uma função que não é dele, é do Executivo. Você imagina na sua cidade, você elegeu o prefeito, mas quem diz como esse dinheiro vai ser gasto, quem vai executar esse recurso é a Câmara Municipal. É o que vem acontecendo na esfera federal. Então, o espaço orçamentário do Executivo está na casa de 80%, e isso significa despesas obrigatórias, com previdência, com a manutenção dos salários, etc. e tal. Então, a máquina pública realmente funcionando. E quem está com investimento é pesado. É o Legislativo. Então, hoje, há uma dependência brutal das chamadas emendas parlamentares. Então, o que nós estamos fazendo, óbvio que o que é executado é um pouco mais, mas o poder de investimento do Poder Executivo é muito, muito menor do que antes. Então, é importante que a sociedade entenda isso. Então, o que é que o presidente está orientando? Ele nomeou o ministro André de Paula, sim, um homem de extrema sensibilidade, politiza quando tem que politizar, porque as decisões não são só técnicas. Quando você coloca escolhas, você está colocando escolhas políticas, isso é uma coisa boa, porque a gente passou por um período de criminalização da política. Política é tomada de decisão, gente. Você tem recursos X, mas você tem realidade X mais Y mais Z para dar conta. Então, você vai ter que tomar decisões. E essas decisões são tomadas que sejam de boas cabeças, né? De pessoas comprometidas. Você tem programa de governo, você tem orientação, você tem prioridades. Então, isso é política, né? Então, o ministro André de Paula, desde o início, nós enfrentamos um passivo gigante. Nós tínhamos 330... Teve que recomeçar, né? Na verdade. Do zero. Teve que recomeçar. Do zero, Dani. Nós tínhamos, quando o ministro André de Paula assumiu, nós tínhamos 330 mil análises de RGP para o pescador artesanal. O que é o RGP? Registro Geral da Atividade Pesqueira. Sem a carteira de pescador profissional, ele não é reconhecido como tal. E ele não vai ter acesso a uma aposentadoria, ele não vai ter acesso a um financiamento. Uma regularidade do seu trabalho, do seu ofício. Perfeito. Regularidade do seu trabalho, a formalização. Então, veja, o Estado brasileiro vinha colocando de fora 330 mil pessoas. Hoje, a preocupação do presidente Lula e do ministro André de Paula é: vamos identificar agora quem não é pescador e está dentro. O que não pode é quem é pescador está fora e quem não é está dentro. Então, isso é um esforço hercúleo, porque você tem hoje o governo eletrônico, tudo isso é por sistema. Tudo. Exatamente. Nós já temos um programa aí, o presidente e o ministro desenvolveram a chamada Secretaria Nacional da Pesca Artesanal. Pela primeira vez, a pesca artesanal tem uma secretaria específica para isso. Há o programa Povos da Pesca Artesanal, que trata de maneira diferente essa população, as suas especificidades. Né? E que precisa ser, né? E que precisa ser. Porque é preciso reconhecer que essa população, por muito tempo, ficou à margem, ficou aquém. Né? E aí vem um governo que tem esse olhar social. É interessante você falar sobre isso, porque é um momento de retomada, é um momento também de reconhecimento dessas pessoas que tanto contribuem para a economia, para a sociedade,
Nossa, para a cadeia alimentar, gente. Isso. Nossa, do nosso país. E você falando dessa retomada, né? Aqui voltando, pensando aqui, você falando dessa retomada do Ministério e de tantas ações que o governo federal tem esse olhar mais social. Existem vários projetos acontecendo nesse momento, né? Assim, na atualidade. Fala um pouquinho sobre o Propesc e outros também, outros Perfeito. projetos que o governo federal vai ter atuação aqui no nosso estado, por exemplo. São Tantas coisas? Tantas coisas. Ixi, Olha, Maria. o Propesc, Vamos lá, ele eu quero saber de tudo. Ele está em andamento. Ele é um programa de requalificação, de formalização, vistoria, atualização de dados. O Propesc, ele vai aumentar a formalidade do nosso setor pesqueiro. Só pesca quem estiver com sua documentação em dia, com a sua vistoria, tem a questão do mapa de bordo. Então, ele é uma forma também do Brasil dialogar com a comunidade internacional. Boa. Dizer que nós pescamos de acordo com as cotas estabelecidas. Com a sustentabilidade, com a sustentabilidade, né? Exatamente. Então, ele é uma ação que coloca o Brasil em situação de dialogar com outros mercados, inclusive. Quando qualquer país aí quiser nos prejudicar, nós estamos aptos a conversar com outros, dizer, olha, outros mercados. A nossa pesca está adequada, nós sabemos quantos barcos nós temos, quantas onde pessoas estão envolvidas, quem são, né? Isso, é nesse sentido, o programa é nesse sentido. E além de falar desses projetos que, já que a gente está falando do governo federal, Davi, me diz uma coisa, existem outras ações que o governo federal pretende anunciar ou trazer para o estado do Rio Grande do Norte? Fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, olha, o tempo é curto, então eu serei mais telegráfico. Primeiro, nós estamos, junto com a SNPI, que é a Secretaria Nacional da Pesca Industrial Amadora e Esportiva, começando a fomentar aqui essa modalidade, que é pesca, mas também é esporte, mas também é turismo. Qual a diferença de pesca amadora e pesca esportiva? A pesca amadora você leva o peixe para casa, certo. A pesca esportiva você devolve. Mas ambas têm um potencial gigantesco para fomentar o turismo, por exemplo. Nós, junto com o governo do estado, recebemos uma comitiva lá de Brasília e visitamos Canguaretama, visitamos Apodi, visitamos Itajá. Existe uma experiência já em São Miguel do Gostoso. E aí, se eu falo que a pesca é vocação do Rio Grande do Norte, o turismo também é. Com certeza. E por que não juntar essas duas atividades? E aí você traz um público diferente, um público que vem se hospedar, consciente, né? Exato, quer um ambiente limpo, quer um ambiente preservado, movimenta recursos ali na região, né? Por meio do TED com a Fundação, né, com a FUNCERN, nós estaremos ali junto com o professor Rodrigo Costa, lá da UFESA, com um projeto piloto para desenvolver isso, já tem recursos assegurados para isso. Maravilha. E nós, além disso, estamos querendo terminar esse ano com um workshop. Está tudo encaminhado para isso, um workshop para a pesca amadora e esportiva aqui no estado. Agora, há outras ações que eu gostaria de destacar. Primeiro, relatar o que foi feito, né, desde então, e dizer, eu falava de orçamento, sim, sem emenda parlamentar a gente não conseguia fazer nada. A deputada Natália Bonavides nos ajudou bastante nisso. Nós conseguimos renovar apetrecho de pesca para diversas colônias. Foram mais de 4.000 kits. Às vezes as pessoas não têm dimensão o que é isso. Olha, na época, um apetrecho, um kit desse ficou na casa dos 200, 300 reais. Uhum. Para um pessoal que vinha de 7 anos de estiagem, sem pescar, né, ou pescando com dificuldade, tem gente que vai para Coremas, na Paraíba, vai para o Ceará, quando não consegue encontrar. Exato. E aí a gente conseguiu renovar esses apetrechos, né, que é equipamento de trabalho, através do governo do estado e convênios com o governo Lula, nós já estamos em vias de licitação para energia solar, né, placas fotovoltaicas em 27 colônias. Maravilha. Vamos entregar reboques, nós vamos entregar mais de 32 máquinas de gelo. E aí, acho que quando a gente conversar aqui com Luísa, do governo do estado, vai poder aprofundar mais esse assunto. Mas, por exemplo, qual a diferença de ter um gelo para um pescador lá na beira da barragem? Para a ideal conservação daquele pescado,
assim que ele sai lá da água, tem que ter 1 quilo de gelo para cada quilo de peixe. Certo. Para você não enfrentar o sol, o camarada acorda de madrugada para ir Poder para a fazer sua beira do pesca. açude lá. Então, fora que você melhora a qualidade de vida e você traz um rendimento para aquela E entidade. mantém a qualidade do produto. Mantém a né? qualidade do produto e o excedente você pode gerar renda, porque a colônia gasta com Sim. energia, tem computador, tem material de expediente. Então, tudo isso a gente está pensando também. E há uma situação que a gente trata com muito carinho, que é a Copabev, que é uma cooperativa de bebida velha aqui no Mato Grande, lá no município de Pureza. E essa Não conheço, vai me levar lá, né? você precisa conhecer, ela já está no padrão CISB, sabe? Maravilha. O que for beneficiado lá pode ir para qualquer lugar do Brasil. E aí o Sebrae tem um estudo também de mercado dessa cooperativa e nós estamos providenciando também, com a emenda da deputada Natália, um caminhão frigorífico para esse pescado que é Aí produzido vai no para outro litoral patamar. e na região do Mato Grande chegar lá e ser beneficiado. A nossa grande esperança agora para esse final de ano também é que seja sancionado a nova lei da carcinicultura, uma lei que chama Lei da Interiorização Da da carcinicultura. carcinicultura. O Rio Grande do Norte perdeu o posto de maior produtor de camarão para o Ceará, mas nós não perdemos o posto de maior nível de licenciamento ambiental. Passa de 95% o licenciamento ambiental da nossa carcinicultura. E nós já sofremos muito no passado com a mancha branca. Sim. Né? Nós sabemos o quanto é delicado. Prejudicial, né? Exato, é uma cadeia produtiva que tem muito a desenvolver. Nós também temos um estudo contratado com o Sebrae e por emenda parlamentar nós queremos chegar ao São João do ano que vem com novos 150 pequenos produtores formalizados, licenciados, aptos a receber financiamento e assistência técnica. E isso significa um incremento de 30% mais ou menos de novos produtores. Então, a governadora já colocou isso como uma prioridade. O projeto está na Assembleia e tudo dando certo. O que significará esse projeto? Até 5 hectares de lâmina d'água, você não vai precisar pagar a licença ambiental. Certo. Ainda terá licença ambiental. Mas só será que isento. o custo, isso. Porque o custo da licença ambiental ele é indenizatório, não é uma política fiscal. Verdade, Então, nós não é. precisamos ter essa virada de chave, né? E que tanto a governadora como o ministro André de Paula já conversaram a esse respeito. Dizem, olha, a gente precisa ter esse modelo de sustentabilidade expandido. E a nossa produção de camarão é sustentável. E aí, afastando, inclusive, dessa área litorânea, onde está mais os mangues, nós teremos até água salobra. Sim. Por exemplo, Jardim de Angicos, que é a terra de meu pai, nós já temos também estudos por meio da Imparne, de análise de água lá. E existe água lá que, em algumas comunidades, que você não consegue nem irrigar, nem dessedentação. Sim, para mas de repente, de animais não é possível. Para produzir essa proteína animal, seria possível. Seria possível. Então, é algo muito promissor. Existe tudo engatilhado e é aquela história. Formação de agenda. Municípios já mapeados, né? Para Municípios receber mapeados. esse tipo de mercado. Formação de agenda, porque senão quem não está na gestão pode ter a ideia equivocada de que está tudo bem fácil na nossa frente e basta uma decisão para as coisas acontecerem. Nós disputamos espaço, nós disputamos orçamento. Porque os problemas são gigantes, né? São gigantes, Davi? exato. Tamanho do nosso país. E aí, falando sobre isso, política pública, sobre o desenvolvimento que isso traz, essas inovações que a superintendência está também, através do governo federal, implantando aqui, a gente está diante de um cenário, a gente já falou de desafios aqui, mas eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, Davi. A taxação que os Estados Unidos está fazendo em diversos países que são exportadores de produtos, inclusive o Brasil, que tem aí uma relação comercial de tantos anos com esse mercado americano e que agora se vê numa situação de encurralamento, podemos dizer assim, né? Assim, numa situação difícil diante de ver os seus produtos sem poder escoar.
queria que você trouxesse um pouco do seu olhar e explicasse para quem está nos assistindo um pouquinho como é que a superintendência está enxergando isso. A gente está vendo a ação do governo federal tentando um diálogo, tentando destravar, tentando sair desse momento difícil, mas eu queria que você trouxesse até o seu olhar de sociólogo também, diante dessa realidade que os Estados Unidos estão impondo ao nosso país e a outros países também. Você até pede uma leitura sociológica do que está acontecendo. Porque serão tantos os impactos, né, que eu acho que não tem como dissociar esse olhar. Certamente não é uma medida econômica, é uma medida política, né? Por isso que a gente precisa discutir o assunto. Eu não sou aqueles que dizem que religião, política, tudo se discute desde que você respeite quem pensa diferente de você e que você discuta com base na realidade, né? Eu não posso dizer que isso aqui eu não posso dizer que essa caneca é um pão francês, acreditar que isso é um pão francês e ter todo um argumento em cima do pão francês que é uma caneca. Então, caneca é caneca, pão francês é pão francês. Tratando as coisas como são, objetivamente, os Estados Unidos têm um ganho na relação comercial com o Brasil. Vamos falar de capitalismo. O mercado brasileiro é muito vantajoso para os Estados Unidos. Eles têm superávit conosco há muito tempo. Desde 2015, nas últimas leituras que eu fiz, eles estão passando de 208 bilhões de superávit. Né? Então, eles ganham muito mais do que nós nessa relação. Só que o mundo começa a mudar. Quem tem mais de 40 anos como eu, cresceu ouvindo falar na globalização. Né? O que era a globalização? Era o fim das fronteiras para o capital, para o investimento. Né? Com a globalização, não é que acabaram as fronteiras para as pessoas irem para todos os países. Não. Eram os produtos, eram os recursos financeiros que circulavam. E os Estados Unidos lideraram isso nos anos 90, sobretudo com o fim da Guerra Fria. E isso foi uma estratégia do capital americano, estadunidense, de buscar mão de obra mais barata. É nessa época que você tem a instalação de fábricas no Oriente, na Ásia, na China. A China se industrializa, aproveita isso para se industrializar, né? Então, eu não vou pagar essa mão de obra mais cara, eu vou pagar uma mão de obra mais barata lá fora, eu produzo esses produtos lá fora e trago para cá. A primeira questão da taxação, pela lógica puramente econômica, eu estou forçando empresas que são americanas e estão fora a se reinstalarem aqui. Uhum. Então, do ponto de vista econômico, é uma forma de reindustrializar um país que está com seu índice de pobreza lá em cima. Tem gente morando na rua, aos montes. Né? Tem um filme, que eu não lembro o nome agora, que ganhou um Oscar, que tratava de população em situação de rua nos Estados Unidos. Mas veja, a Taurus, a empresa de fabricante de armamento, né? Acabou de fazer isso. Lá o meu mercado, eu vou me instalar lá. Então, eu vou criar emprego lá. Mas há uma questão política em curso. Eles estão entendendo que o Brasil é onde eles devem bater agora para enfraquecer os BRICS. Os BRICS não são uma aliança militar. É uma aliança que transcende, são questões econômicas, são questões culturais, são pautas alternativas, como inclusive a questão ambiental, outras formas de economia. Enfim, e essas relações do chamado Sul-Sul, né, incomodam a hegemonia dos Estados Unidos. Então, é um país que ainda é muito forte, certamente o país mais poderoso do mundo, e está reagindo a uma nova conjuntura. Né? Então, quer estabelecer uma nova ordem mundial, né? Se o governo brasileiro tivesse concordando com tudo que é dito pelo atual presidente dos Estados Unidos, nós não estaríamos passando por esse constrangimento. O Brasil está pagando caríssimo por ter sua soberania e dizer não. O nosso judiciário... Okay. Qual é a democracia séria do mundo que o judiciário não é independente? O atual presidente dos Estados Unidos está pedindo que o judiciário sofra intervenção em um processo. Muito absurdo, né? Você imagine o contrário.
Imagine qualquer Guerra outro mundial. país dizendo, presidente Trump, faça intervenção no seu judiciário, né? Então, é exatamente isso que está posto. Não é plausível pressão política para que o Brasil rasgue a Constituição e fira a independência do judiciário. O que é judiciário, o judiciário tem que tratar. E aí existem regras, legislação, Constituição... que tá Davi, posto. e aí tem que se fazer todo um esforço, vamos dizer que até hercúleo, né? Para tentar minimizar esses impactos que estão advindo dessa taxação que os Estados Unidos estão impondo. E vamos falar da nossa pesca, né? A gente já ouviu por dizer que o governo do Brasil está tentando readequar uma realidade que foi pega muito de imediata, né? Muito de surpresa para nós brasileiros. Como fazer para não perder tanto mercado, tanta estrutura, tantos produtos já prontos para serem exportados aqui? Você tem alguma novidade sobre isso? Sim, só fechar o raciocínio, eu falei de globalização. Então, quem é defensor do livre mercado, sonho de uma noite de verão, acabou. Acabou-se. Nada mais anti-livre mercado do que a mão forte do Estado taxando, né? E uma taxa absurda. Então, nós temos um desafio aqui no Brasil, sim. Óbvio que isso gera prejuízo, sim. Não dá para tratar a situação como se fosse... De forma diferente, algo né? Tem que ser bobo, as claras. algo trivial. É grave, É algo muito preocupante. grave, algo muito grave. Por exemplo, na parte da pesca, há prejuízo no nosso atum aqui. Há toda uma cadeia Você produtiva mencionou, né? muito complexa que as empresas, para colocar essa embarcação no mar, tem o tempo certo, tem que ter a segurança de que haverá a comercialização. Não dá para você arriscar, né? E essa cadeia produtiva, ela está baseada nos valores de mercado que foram previamente Sim. estipulados. Então, não sei se o mercado consumidor interno, no caso do atum, conseguiria... Um produto muito nobre, né? Exato, talvez consiga, talvez assim... isso é algo que não dá para responder com axologia, Sim. né? Tem que E ter de forma muito imediata, estudo. né? Exato, é algo muito complexo. Precisa escutar as empresas que estão envolvidas nisso, né? Mas o presidente Lula já determinou uma mudança que também não é livre mercado, é o Estado nos protegendo. A autonomia dos poderes precisa ser preservada, isso é soberania, mas a nossa economia também precisa ser preservada. Então, o presidente está estudando com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o nosso ministro da Pesca, André de Paula, está participando das reuniões. Então, a pauta do pescado, isso é importante. Olha como é importante ter um Ministério da Pesca. A política pública realmente Isso quer dizer, né, que a pesca e a aquicultura dialoga de igual para igual com os outros ministros e com o presidente. Sim. Diretamente, né? E enfim, o que se está falando hoje? Bem, quem anuncia isso é o presidente, né? Mas ao que tudo indica, há alguns instrumentos que o governo pode usar. Quer seja o financiamento, já foi feito isso na pandemia, financiamento direto para as empresas. Sim. Pode ser compra governamental. Uma saída. Quando possível, exato. E também... buscar novos mercados? Atraso. Seria? Isso já tem... O Brasil o presidente Lula já conseguiu mais de 180 novos mercados para o Brasil, né? E isso vai ser mais intensificado. A China acabou de se colocar também à disposição no caso do café, já de imediato, e outros produtos também. Mas, enfim, certamente o Estado brasileiro tem condição de mitigar o máximo possível essa situação até que as coisas se normalizem, né? Você traz um astro aí de esperança, né? Para quem está nos assistindo e preocupados, né? Em ver tudo isso acontecendo de forma tão incisiva. Pessimismo leva à derrota e nós temos não vamos ser pessimistas, vamos ser otimistas. Nós temos os instrumentos certos para enfrentar essa realidade e a liderança certa, que é o presidente Lula. E me diga uma coisa, dentro dessas políticas públicas, né, a gente está aqui para falar realmente do desenvolvimento que essa política pública vai trazer para o nosso Estado.
Em termos de inovações e também do uso da tecnologia, você mencionou a questão de instalar placas fotovoltaicas em algumas colônias, né? Não sei se quem está nos assistindo, você vai interagir conosco, sempre mandar aí no nosso chat, no YouTube, também lá no nosso Instagram, mandar suas perguntas e sugestões, se vocês sabem como é que funciona a vida de uma colônia de pescador. A gente está diante aqui de uma pessoa que é socióloga, está vivendo a pesca já há um certo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é esse envolvimento, né? Essa organização social que é feita por essas pessoas que vivem da pesca artesanal. Vamos retomar um pouquinho sobre isso e trazer um pouquinho dessa realidade. Você disse que temos quantas mesmo? Quantas colônias de pescadores registradas aqui? Olha, pode ter alguma variação, porque Uma às média? vezes... Não, 75 por aí. É bastante, né? São pessoas que estão Às totalmente vezes direcionadas. algumas podem ter sido criadas, outras vezes alguma pode ter sido... Está mais ativa, outra menos ativa no exato, momento, né? Mas uma exato. média de 70 colônias. E como é que funciona? 26 mil pescadores É artesanais. muita gente. Um potencial um pouquinho mais, porque é possível que... Aliás, existe situação de você ter uma atividade pesqueira de maneira mais sazonal e trabalhar em outra atividade. Então, você não está lá no registro geral como pescador, Certo. mas em algum momento você participa da pesca, né? Então, o número de pessoas que se relacionam Tem com a uma atividade certa mobilidade. é um pouco maior, mas é isso. As colônias de pescadores, elas surgiram entre fins do século XIX e início do século XX. Sobretudo início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial aqui na nossa região. É uma estratégia também pensada a partir da ocupação de espaço. A Marinha do Brasil participa disso, né? E as colônias, elas marcam a presença ali, né? Elas estão... São organizações sociais, São né? organizações... por exemplo, Galinhos era uma colônia de pescadores. É uma cidade praticamente de pescadores, né? Até os anos 70, a Ponta Negra era uma vila de pescadores. Então, era uma forma de ter uma organização lá. Tem uma sociedade brasileira aqui, são os pescadores, né? E aí, as colônias, elas passam depois a ter um status sindical. Então, elas organizam aquela população, levam informação para a população, defendem os direitos daquelas populações e elas se organizam em federações. No Rio Grande do Norte, nós temos hoje 2 federações. Sim. Que têm as suas confederações. E todas as colônias estão vinculadas a uma ou outra, com alguma exceção. Certo. É possível existir uma colônia que não esteja filiada a nenhuma federação. Também é possível, embora seja mais raro. Mas, enfim, então há ali toda uma questão que também é cultural, que também é social, né? Hoje as coisas ficaram um pouco mais... Não é só modificadas, é intensificadas, né? Com a tecnologia de informação. Hoje as pessoas vão pescar e você tem ali um GPS, você tem internet. Alguns apetrechos mais Exato, modernos, né? mas assim, imagina que é um pescador, tá numa embarcação sem motor e lá vem um navio gigante e ela tem que sair do meio. Sim. Senão tem um acidente. Então é uma população que precisa ser muito respeitada. A gente tem que conhecer a realidade desse povo. Tem problemas de saúde, sabe? Com a exposição ao sol, é muito comum. É muito comum problema de visão também. E o último censo da pesca foi de 2011. Já está precisando. Mas, assim, 70% da população pesqueira... Se mantém daquela época para cá? Tinha uma dificuldade de letramento. Sim. É outro problema. Então, assim, não é só a questão, falando da pesca artesanal, não é só a questão da atividade econômica em si. Há uma carência de acesso a outras políticas públicas. E aí passa pela sua também dificuldade de organização, o custo de participação. Sim. Né? O IFRN tem um projeto belíssimo, com o professor Zé Mateus, de letramento, alfabetização aqui no projeto da Ralfa. A gente pretende também, por meio da FUNCERN, ampliar, incentivar, levar essa experiência para outros espaços. Enfim, então, essa população cumpre um papel fundamental no abastecimento, inclusive interno, porque
mais de 80% do pescado que nós consumimos Advém das colônias? vem da pesca artesanal, né? Então, não é pouca coisa o que eles fazem. A gente vai trazer aqui para o Papo Pescado pessoas que fazem parte de diversas colônias, e aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade que é tão pujante aqui, tão importante para o nosso estado, né? Davi, a conversa tá boa, né? E o tempo tá indo embora, mas a gente tem muita coisa para falar. E eu queria que você deixasse aqui o seu recado, né? A gente vai ter outras oportunidades de conversar, de trazer pessoas que fazem esse setor junto com você, né? Trazer essa realidade para que as pessoas conheçam. Para mim está sendo uma verdadeira descoberta. Obrigada aí pela aula de hoje, né? Assim, bem interessante a gente poder adentrar um universo que não faz parte da realidade de muitas pessoas, mas que envolvem tantas famílias, que transformam tantas vidas. Fala um pouquinho aqui, já a gente chegando para esse momento de final aqui do Papo Pescado, o primeiro episódio, gente, que a gente está colocando no ar hoje, né? Vocês estão acompanhando. O que é que as pessoas podem esperar, né, da Superintendência da Pesca, da sua atuação, do seu compromisso com esse setor que é tão significativo para o RN? Perfeito, Dani. Obrigado. Eu assumi a superintendência em agosto de 23, né? Sim. Passei 4 anos e meio contribuindo com o governo da professora Fátima. Foi uma experiência como secretário de Pesca, fantástica. Né? Exatamente. A professora Fátima, ela é uma liderança incrível, sabe? E a gente aprende muito no convívio com ela. E desde agosto de 23, né, e a deputada Natália, mais uma vez, essa grande amiga da pesca e uma grande incentivadora do nosso trabalho, entendeu? Precisava fez ter essa articulação, né? para sugerir ao ministro o meu nome para a superintendência. E isso eu tenho muito claro, né? O primeiro desafio da superintendência, das 27 superintendências do Ministério como um todo, é o que a gente chama de vingar, de Sim, reorganizar consolidar. a casa, né? Consolidar a casa. Nós temos que consolidar esse instrumento chamado Ministério da Pesca e Aquicultura, porque ele é fundamental para fomentar o desenvolvimento do setor. Porque, veja, sem a presença do Ministério, o setor já desenvolveu o que podia desenvolver. Sim. Sem a presença das políticas públicas. Quando a gente fala de política pública, a gente está falando de ação do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, o setor agora precisa de incentivos diretos ou indiretos para desenvolver ainda mais. E essas ações passam desde o incentivo ao consumo do pescado, como a inserção do pescado na alimentação escolar, que o Rio Grande do Norte já faz, é importante dizer. Né? Isso aí, com certeza, é um assunto que a gente vai conversar com a subsecretária Luísa, ela vai falar mais sobre isso. Mas quer seja um financiamento, quer seja uma regulamentação adequada, quer seja você uma organização, uma coordenação, né? O pescado não pode chegar na mesa das pessoas sem passar por um beneficiamento com as normas técnicas bem respeitadas. Sim. E aí passa por profissional, por equipamento. Geralmente, pesquisa, ciência. Muita pesquisa e muita ciência. É um setor que, quando a gente fala disso, a gente está falando de câmara fria, equipamentos de inox. Embalagens. O custo de energia elétrica é altíssimo. Então, é importante que nós tenhamos um Ministério da Pesca consolidado. Nós estamos conseguindo ampliar um pouco a equipe, né? Estruturar melhor. Esse podcast é parte de um projeto que visa dar mais visibilidade, inclusive, às ações do Ministério no Rio Grande do Norte. Né? E o nosso desafio passa por isso. Nós teremos, a partir do final desse ano, várias ações na chamada parte de fomento. Sim. Né? Mas nós já temos muitas ações nessa parte mais de regulamentação. Nós temos um trabalho com embarcações. Nós, em breve, estaremos entregando mais de 70 licenças, renovações de pesca. Que maravilha. Nós temos um trabalho com os aquicultores, o registro de aquicultor. Então, essa parte normativa de regulamentação,
Tá de caminhando super não bem, deixar né? nada travado, que as coisas estejam fluindo, que os pescadores e os produtores, os empresários do Podem setor hoje buscar a não tenham superintendência, nenhum né? entrave, Maravilha. Isso é as muito coisas estejam importante. fluindo. Isso a gente, aos trancos e barrancos, e a equipe é muito boa. Tem o Andrews, que a gente vai conversar com ele em algum episódio, né? Nós e outras, enfim, para não cometer em nome dele, citar todos os Injustiças, demais. todos maravilhosos que estão Exato. trabalhando na superintendência da pesca, né? Enfim, nós temos muita coisa para fazer, estamos fazendo, e esse momento aqui com vocês vai nos ajudar a fazer com que a informação chegue à população, pelo menos nosso público-alvo. E aí, quando as pessoas entendem a importância do ministério, elas dizem, não, é muito importante que esse ministério Se exista e mantenha, seja exista, fortalecido. né? E eu acho que é isso. Num próximo momento, num próximo período do Brasil, nós poderemos retomar aquele momento do Ministério da Pesca do passado, que tinha o Pescando Letras, que, Em sua enfim, excelência, que né? tinha as feiras, os caminhões que faziam as feiras móveis, os projetos de renovação de frota. Não é uma questão só da pesca, é uma questão do Estado brasileiro Sim. recuperar o seu Sua potencial de investimento. estrutura. E nós estamos indo bem. Nós estamos nesse momento que a gente está falando. Nós estamos no menor desemprego da história. Nós estamos com o poder de compra do salário mínimo sendo recuperado, com a inflação controlada. E o próximo passo, agora que o alicerce está estabelecido, é o Brasil como um todo voltar a crescer. E a pesca e a aquicultura tem muito a contribuir. Aliás, desde que o presidente Lula assumiu, o mercado vem dizendo que vamos crescer menos de 1%, 1%. E estamos crescendo a mais de 3%. E vamos crescer ainda muito mais. E aí, Davi, para mim é uma alegria, enquanto jornalista, dividir com você esse espaço que vai tratar sobre muita coisa, sobre muitas ações e também inovações, novidades, tudo que circula esse universo da pesca e da aquicultura aqui do estado do Rio Grande do Norte. Dizer que o Papo Pescado faz parte de um projeto ainda maior, que é o projeto Maré de Transformação, fruto dessa parceria entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e também o IFRN, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A gente vai estar junto aqui, dividindo essa bancada para trazer o que há de melhor e de novidade para quem nos assiste e nos acompanha. Já pedi, né, para quem está nos vendo agora que compartilhe, acompanhe, dissemine essa informação, acesse lá o nosso Instagram, Papo Pescado, @Papo Pescado, você vai nos encontrar também no YouTube. E a partir de agora, vamos trazer essas novidades, né, Davi? É isso, Dani. E aqui nós estaremos conversando com muita gente que faz o setor pesqueiro e aquícola do Rio Grande do Norte. Temos muita coisa para conhecer e para nos orgulhar. E aí, eu também estou feliz em estar aqui com você. Vamos juntos. E vamos conversar com muita gente. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. E no próximo episódio, tem muita novidade por aí. Nos acompanhe. Um beijo. Tchau.